O silêncio é uma atitude complexa. Há quem diga que é um tanto quanto estranho. Por um lado, pode ser a oração de um sábio. Por outro, o grito mais alto de um desesperado. Homens e mulheres lidam com o silêncio de formas diferentes. Neste vídeo, vamos conversar sobre o silêncio no universo masculino, entender os efeitos negativos disso e como lidar com essa situação. Na verdade, o silêncio sempre foi um amigo de nós homens. Esta relação se torna um problema de fato quando passa a ser um obstáculo que o impeça de agir. E é exatamente isso que tem acontecido atualmente. Aquilo que era para ser a sua maior virtude tem se tornado sua maior fraqueza. Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Camilo e sejam todos bem-vindos. Jesus, o maior mestre de todos os tempos, soube usar o silêncio de forma adequada como ninguém. Quando chegou ao templo e viu cambistas fazendo negócios ali, usou um chicote, virou as bancas e colocou todo mundo para correr. Porém, quando foi levado diante de Pilatos, não abriu a boca para se defender das acusações. Logo, se Jesus não tivesse agido de forma enérgica no templo, diante dos cambistas, seria omisso e conveniente com a situação. E, se não tivesse ficado em silêncio diante de Pilatos, comprometeria o plano de salvação. Em paralelo, não podemos dizer o mesmo de Adão. Na verdade, Adão simboliza o homem moderno. Você provavelmente deve conhecer a história. Deus criou Adão para ser a matriz de toda a humanidade. A ordem para não comer do fruto que ficava no meio do jardim era tanto para Adão quanto para Eva. Mas a responsabilidade de cuidar de tudo no jardim estava sobre Adão. Inclusive, há teorias que dizem que Eva pode ter comido mais de uma vez do fruto proibido. Porém, os olhos deles só se abriram quando Adão comeu. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: onde Adão estava quando Eva era enganada pelo diabo, incorporado na serpente? Pois é, Adão não só sabia de toda a conversa, como foi omisso, não alertando Eva sobre o que Deus havia dito e, pior, comeu do fruto. Por algum motivo, Adão ficou em silêncio, não exerceu sua liderança e permitiu assim que o pecado e a morte passassem a reinar no mundo. Por isso, dizemos que Adão é um símbolo do homem de hoje. Esse simbolismo se manifesta numa paralisia cerebral e numa inércia comportamental que acomete a grande maioria dos homens, principalmente em momentos cruciais de decisão. E antes que você, homem, fique bravo comigo, não sou eu quem digo isso. Larry Crabb, psicólogo e conselheiro cristão, juntamente com dois terapeutas, Don Woodson e Al Andrews, se uniram para investigar as razões pelas quais os homens quase sempre se escondem. Deste estudo, nasceu o livro O Silêncio de Adão, que aborda um dos traços mais notáveis da personalidade masculina, a omissão. Segundo eles, esta omissão se dá de duas formas, tanto no próprio silêncio, quanto no uso da força e agressividade como intimidação. No primeiro caso, na hora em que deveria falar em defesa de uma causa ou de alguém, para não se prejudicar ou por não saber o que dizer, ele simplesmente se cala e se omite. É o caso onde a mulher diz ao filho: pede para o seu pai. Quando o filho vem falar com ele, o pai responde: eu não sei, vê com a sua mãe. Geralmente, os homens são os últimos a reconhecer um problema e a procurar ajuda. O cara pode estar morrendo, mas só vai ao médico em último caso. O casamento está definhando, mas ele não consegue falar com alguém mais experiente e pedir conselhos. Pode estar perdido rodando há horas e não acha o endereço, mas não para e pede informação. Por outro lado, por não ter destreza mental e argumentos para expor os seus pontos de vista, o homem incorpora o típico machão e truculento. Dá um soco na mesa e diz: as coisas vão ser assim e pronto e acabou.
Isso pode acontecer em diversas situações. Cada caso é um caso e podem ter desdobramentos totalmente diferentes, que vão desde discussão, brigas, divórcio, até vias de fato. Estamos falando aqui de duas faces de uma mesma moeda. Tanto no silêncio quanto no uso da intimidação, os homens estão usando máscaras para esconder uma fragilidade que, para eles, pode ser entendido como uma fraqueza. É importante lembrarmos também que o Brasil ainda é um país bastante machista e o conceito de homem macho é muito distorcido. As mulheres têm conquistado seu espaço na sociedade e isso é muito bom. No entanto, não poucas vezes, devido à omissão masculina, a mulher acaba tendo que assumir uma posição de decisão sobre vários assuntos dentro da família. Segundo dados do IPEA de 2020, mais de 40% dos lares brasileiros são chefiados exclusivamente por mulheres. Bom, como você pode ver, o problema tem dimensões colossais. Porém, as soluções são simples, mas nenhuma delas é fácil. A primeira coisa é reconhecer que existe um problema e enfrentá-lo com naturalidade. Lembre-se, ninguém muda ninguém. Se você é um homem e chegou até aqui no vídeo, parabéns. Isso mostra que você quer aprender e melhorar. Ler este livro pode te ajudar a moldar traços da sua personalidade e a entender melhor o seu papel na sociedade. Aconselhe-se com pessoas mais experientes que você, homens ou mulheres de confiança que possam te orientar, principalmente antes de tomar decisões importantes. Não seja orgulhoso. Assim como lavar louça não te deixa menos homem, reconhecer que não sabe alguma coisa não é sinônimo de fraqueza. Você não é obrigado a saber tudo, assim como não estará sempre certo. Peça perdão quando estiver errado. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Se o primeiro Adão desobedeceu a Deus, trazendo a condenação do pecado sobre a humanidade, o segundo, Jesus, veio corrigir este erro e ser mais do que um exemplo. Ele é o caminho. Ande neste caminho e você saberá exatamente o que deve fazer. Procure saber mais sobre Jesus, porque ele é o modelo de homem que uma mulher, sua família e o próprio Deus espera que nós sejamos. Se este conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Ainda não é inscrito no canal? Esta é a sua oportunidade. Acione o sininho para receber um aviso quando eu postar vídeos novos. O melhor está por vir.